Esse vídeo aqui é para quem tem estrutura espiritual para compreender o sobrenatural de Deus. Jesus apareceu face a face a um muçulmano chamado Afshin Yafat. Gente do céu, eu acredito piamente em tudo que eu vou contar aqui para vocês. Esse vídeo aqui é para quem tem fé. Se você não acredita, não veja o vídeo. Eu sou Sátrio Araújo, TV Paraú. Vou começar a contar os detalhes do que aconteceu com Afshin Yafat, muçulmano natural do Irã. O seu pai tinha 16 filhos e o seu avô 84 netos. Ele era um dos netos mais especiais, porque toda a família depositou assim, sabe, uma responsabilidade espiritual maior nesse jovem. Então, ele estudou mais do que os outros, se aprofundou mais no Alcorão, mais do que os outros. A cada 10 dias, ele lia pelo menos uma vez o Alcorão de capa a capa, gente. Tornou-se uma espécie de uma pessoa assim bem influente no islamismo, a ponto das pessoas estarem sempre requisitando as suas orações, porque ele orava por pessoas que eram injustiçadas e o causador da injustiça acabava pagando o pato, sabe, gente? As coisas aconteciam de errado para quem cometia injustiça com aquela pessoa que lhe pedia oração. E era assim, ele estava sendo muito requisitado, gente. Se alistou ao exército, passou mais de 3 anos, né, no exército, e sempre estudando e se aprofundando no Alcorão. Só que ele viajou, gente, e nessa viagem para outro país, um país africano, ele levou uns passaportezinhos assim, além do dele, sabe? Se é que vocês me entendem? Ele levou 30 passaportes. E aí as autoridades do país pegou o nosso irmão muçulmano, tiveram que trancar ele numa cela. Quando ele estava ali, gente, trancado naquela cela, ele se sentiu muito solitário. E de repente, em um dia de oração, ele sentiu a presença de um espírito dentro da cela. Ele ficou meio que angustiado com aquela situação, porque nunca antes tinha presenciado aquilo, tinha sentido aquela sensação. De repente, ele começou a repreender aquele espírito e o espírito não ia embora. Insistiu em permanecer lá na cela com ele. Até que ele ouviu uma voz diferente. Ele contando, ele disse assim: olha, a voz que eu escutei é como a voz que vocês estão ouvindo aqui, a minha voz. Eu ouvi como vocês estão ouvindo a minha voz, era bem nítida e clara. E a voz dizia assim: chame pelo nome de Jesus. Mandem o espírito ir embora em nome de Jesus. Quando ele ouviu aquilo, ele ficou sem entender. Porque vocês sabem que Jesus não faz parte, né? Os muçulmanos não têm Jesus como a terceira pessoa da Trindade, como nós cristãos temos, certo? Eles acreditam que Jesus foi um dos profetas também, mas não tem essa divindade, entendeu? Então ele pensou assim: meu Deus do céu, chamar pelo nome de Jesus. Ele disse até assim um exemplo: quando alguém está precisando, que está no fundo do poço, e está precisando que alguém jogue a corda para ele não quer saber que cor é a corda, ele quer saber se pega na corda e a pessoa puxa para tirar ele do fundo do poço. Foi o que ele pensou. Ele disse: Jesus não tem nada a ver com o que eu prego, com o que nós acreditamos. Mas ele não foi fazer esse questionamento, ele usou o nome de Jesus. Ele disse: eu te repreendo, disse o nome do inimigo, ele disse: eu te repreendo em nome de Jesus. E naquele momento, tudo voltou ao normal. Ficou uma paz dentro daquela cela. Ele sentiu a presença de Deus naquele lugar. Foi algo diferente. E aí ele ficou sem entender aquela situação. Em um determinado momento, ele disse que ali não foi a sua convenção. Ele teve essa experiência com Jesus. Sabe?
Não foi a sua convenção. Em outra situação, ele continuou se aprofundando no Alcorão, mas chegou um momento que ele desafiou a Deus. Ele disse: Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? Ou será que tu existe? E se tem um pecado que no islamismo é um pecado assim imperdoável, é quando alguém duvida da existência de Alá, da existência de Deus. Certo? E ele cometeu essa infração, esse pecado. Ele duvidou da existência de Deus. Não era para ele ter feito isso nunca, nenhum de nós. Ele disse: será que tu existe? Eu estou perdendo tempo, me aprofundando, buscando. Ele se doava por inteiro. Ele ganhou um Alcorão especial do governo, assinado, carimbado, como uma das pessoas especiais que estava disposta a fazer tudo em prol do islamismo. Ele recebeu, o governo distribuía entre as pessoas esse Alcorão especial, segundo ele conta. Mas aí nesse momento, gente, ele tipo que perdeu assim a fé, e ele estava numa sala, só ele. E de repente ele disse que sentiu a presença de Deus dentro daquela cela, dentro daquela sala. O ambiente mudou, sabe? E aí, ele disse que alguém pegou aqui no seu ombro. E ele ali todo confuso, sem saber o que estava acontecendo. Ele disse assim: quem é você? E aí a voz, aquele ser, respondeu para ele: olha, quando ele sofria algum problema no passado, enfim, uma batida, um problema que ele caía de um penhasco, ou enfim, qualquer situação desagradável que acontecia com ele, ele via a silhueta, como se fosse a silhueta de algo misterioso, que ele não sabia identificar o que era. Todas as vezes que acontecia algo de ruim com ele, ele via a silhueta de alguém que estava ali sempre para livrá-lo do perigo. E nesse momento, ele sentiu, a pessoa bateu aqui no ombro dele. E ele disse: quem é você? E aquela voz disse assim para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava perguntando a Deus qual era o caminho que ele deveria seguir. E aquele ser que bateu no seu ombro disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E naquele instante ele disse que o céu se abriu, ele viu como se fosse uma televisão, uma tela que se abriu no céu, e ele viu todas as pessoas do mundo, das diversas nações do mundo, costumes, cultura, e ele viu os erros e os pecados de todas essas pessoas. E ele disse assim: Senhor, ele disse, eu estou no meio de pessoas que, cada um com o seu tipo de pecado. E ele disse que nesse momento ele sentiu o perdão de Deus de todos os seus pecados, até o pecado que ele tinha cometido de duvidar de Deus. Ele disse que sentiu nessa hora o perdão de todos os seus pecados. Ele ficou emocionado. Ele ficou 2 horas chorando na presença de Deus, sentindo a presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. E a voz disse assim para ele: assim como eu te perdoei os pecados, sou eu quem perdoa os pecados de todos esses aí. Assim como eu fiz com você, eu faço com eles. Mas quem há de ir contar essa revelação para eles? Quem pode ir dizer para eles essas verdades? Para essas nações, para essas gentes? Aí ele fez a segunda pergunta, ele disse: por favor, me diga, seja mais claro, quem é você? E aquela pessoa já estava ali face a face com ele. A Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus. Aquele que disser que viu Deus, a Bíblia diz que é mentiroso. Mas você vê Jesus através de uma visão? É possível sim. Deus, o Pai, o Criador, não. Mas Jesus sim.
Os discípulos viram Jesus quando ele ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, apareceu para 500 pessoas de uma vez só. E tem pessoas que têm visão sim com Jesus. Não é ver ele literalmente, não é ver Deus, a face de Deus. Moisés, ele pediu para ver Deus e Deus disse: Moisés, nunca ninguém me viu. Mas a Bíblia diz que ele falava com Deus face a face. Ele falava, não via. Não via. Porém, Jesus sim, as pessoas... Tem alguém que tem esse merecimento, não é merecimento, tem a graça de às vezes Jesus se aparecer para a pessoa através de uma visão. Foi o caso do nosso irmão. E ele disse assim: mas quem é você? Me diga o seu nome. Aí ele disse assim: eu sou Jesus Cristo. Quem é que vai falar para esse povo? Aí ele, emocionado, ele disse: eu vou, Senhor. Envia-me a mim. Eita, gente, é muito forte. Eu vou, envia-me a mim, eu quero ir contar essa experiência. Hoje ele testifica do amor de Deus, da ressurreição de Cristo Jesus. Hoje ele testifica sobre o Filho de Deus, a terceira pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Deus, que coisa gloriosa eu posso sentir aqui contando essa experiência, esse testemunho real para vocês. Pode espalhar, é real, foi real, pode procurar aí que vocês irão encontrar. Deus faz assim, gente. Não se pode limitar o poder de Deus. Ele precisa de mim e de você para ir além fronteiras, para ir levar a sua palavra a milhões e milhões que estão aí todos os dias precisando de uma palavra, só de uma palavra. De ouvir assim: Jesus te ama, Deus te ama, Deus te perdoa e vai transformar a tua vida. Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú, forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.